venerunt pastores festinantes et invenerunt Mariam et Joseph et infantes positum in praesepio. Os pastores foram às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Caros filhos, no dia de hoje celebramos a Sagrada Família e assim vemos a liturgia já desde o seu início tendo esta expressão, esta manifestação que mostra a união destas três pessoas buscando esta correspondência à vontade de Deus. E por isso, esta solenidade que hoje celebramos tem este revestir de reverência, este revestir de alegria, este revestir diante daquele triunfante momento que há 2 dias celebrávamos. A realidade mostra-nos que como os santos olharam para a Sagrada Família, o como veneravam. São José Maria, por exemplo, ao falar da Sagrada Família, dizia a Trindade da Terra. Aqueles que mostravam esta correspondência com a Santíssima Trindade, este ato de reverência para com eles. E vemos em concretude este ensinamento diante daquilo que Deus manifesta. São José, modelo de pai, a Virgem Maria, modelo de mãe, e Cristo, que nos ensina a cada um o como agir, o como corresponder, como filho, como aquele que está à frente. E assim entendemos diante do ver a Cristo aquilo que ouvíamos na primeira leitura, a correspondência do como se deve agir como filho, o modo como ele honrava São José na sua obediência, sendo atencioso, prestativo, como respeitava a Virgem Maria diante da atenção, do amor, do modo de falar. Até a iconografia assim expressa. Uma das pinturas talvez icônicas e que tem um certo ar de mistério em torno é a imagem do falecimento de São José. No Rio tem uma igreja onde apresenta justamente o segredo de São José, que é justamente este contexto. São José ali falecendo e tendo ao seu lado a Virgem Maria e Nosso Senhor. Este ato, é o patrono da boa morte. Que melhor morte do que ter o próprio Deus e a Virgem Maria ao seu lado. E vemos deste modo um outro significado. O modo como o próprio Senhor ampara aquele que foi seu pai na terra, na sua velhice, diante da debilidade, do cansaço. Na Sagrada Família, ninguém tem dúvidas da sua correspondência. E vemos este cumprimento daquilo que apresenta São Paulo, na segunda leitura, quando fala aos Colossenses. A Virgem Maria é solícita. Ninguém tem dúvidas da solicitude da esposa para com o esposo, quando vemos a Virgem Maria em relação a São José. Ninguém tem dúvidas do amor que tinha São José pela Virgem Maria. Ninguém tem dúvidas de Nosso Senhor que obedecia. Ele mesmo apresenta isso nos Evangelhos. Quando, aos 12 anos, voltam de Jerusalém para a Galileia, diante da perda e do encontro do menino, é bem explícito. Era-lhes submisso. Deus, que se encarna, vem a nós, mas por ter dado a autoridade àqueles, é submisso a eles. Este ato de correspondência à própria palavra que ele mesmo apresentou. E vemos a atitude destes pais, a Virgem Maria e São José, diante do amor, como educavam, como cuidavam do Cristo. E assim entendemos, temos esta certeza de que eram felizes. E por isso eles correspondem àquilo que respondíamos no Salmo. Esta certeza da felicidade daqueles que correspondem à vontade de Deus. Pois souberam ouvir, souberam corresponder
aquilo que Deus os deu por missão. Souberam ter esta concretude. Vemos como exemplo no Evangelho o modo como São José buscava cuidar do Senhor, cuidar da Virgem Maria, sendo atento à palavra de Deus. Não teve hesitações, dúvidas, mas diante de Deus que fala pelo seu anjo, vai porque vão tentar matar o menino. Ele não pensa duas vezes, acorda, pega eles e vai. Não tinham nada, não tinham segurança alguma, mas vai. Vai para uma terra estrangeira, onde tudo era desconhecido. E ali se empenha, corresponde. Não imaginamos que São José tenha ficado ali largado às ruas e ao Deus dará. Claro que o próprio Deus proveu as coisas para eles, mas o empenho, a correspondência, do mesmo modo, não duvidamos que a Virgem Maria tenha sido solícita em buscar colocar as coisas, que o próprio Senhor, à medida que crescia, buscava corresponder e ajudar os seus pais. E diante da volta, todo o processo, retornando à casa onde tinham em Nazaré, onde tudo já tinha sido mudado, anos depois, a correspondência em reconstruir, em reedificar a sua casa, em reestruturar a sua família, se deixavam conduzir por Deus. Tudo isso é um sinal para nós, deste ato daqueles que souberam em tudo estar com o Senhor, em tudo ouvir a sua palavra, em tudo, sem colocar empecilhos, dificuldades, sem barganhar. Mas essa palavra, ela não só nos faz olhar como modelo a Sagrada Família, ela também nos toca, ela também fala a nós. E nós? Podemos olhar para a Sagrada Família e falar, nossa, é um modelo, e só ficar na estante. Só tem uma imagem, uma estampa, um quadro. Isso não é um modelo. Para um cristão, o modelo é aquilo que eu devo corresponder, seguir, fazer. E por isso, somos chamados a isso, a imitar o seu exemplo, a sua correspondência, a atenção que davam a Deus no ouvir, no empenho em fazer a vontade dele para nós. E diante disso somos chamados a ver como estamos nós. Primeiro, em relação ao matrimônio, o casal, como está? Por um acaso eu luto, aqueles que são casados, pelo meu matrimônio todos os dias? Eu busco essa correspondência, este empenho todo dia? Diante do diálogo, do modo como eu falo com a minha esposa, com o meu esposo. Sei que o nós precede o eu, não é a minha vontade ou a dele, o nós, a família. Às vezes a esposa vai querer pintar a casa de rosa, o esposo vai querer pintar a casa de azul. No final de contas vai ser branco porque tem as contas para pagar e não dá para ficar mudando de cor toda hora. Ela vai querer aquele carro da Barbie todo rosa, enfeitado, ele ultra mega pau esportivo, e no final das contas vai ficar com o carro que tem, porque tem as crianças para levar para cima e para baixo, não tem como ficar mudando. O nós prevalece, está à frente. Não é a minha vontade, o meu conforto, o que eu quero. A decisão por colocar aquilo que os dois falam. São os dois que tomam a decisão, não é só um. Eu tenho noção disso. Eu tenho noção que eu tenho que lutar, porque se não luta, você está sendo infiel. A infidelidade no casal não é quando o marido olha para outra, a esposa olha para outro. Isso daí é só a ponta do iceberg. Começou muito antes a infidelidade. Começou no dia em que falou, tá tudo bem por aqui. Basta, não preciso fazer mais nada. Tá confortável. Ali você está sendo infiel. Infiel ao seu matrimônio, infiel àquilo que você prometeu. Onde é que está a correspondência? Onde é que está o empenho? Onde é que está o corresponder à vontade de Deus diante daquilo que você prometeu na sua vida? É necessário buscar esta dedicação, esta alegria de estar fazendo e correspondendo à vontade de Deus. E por isso, vê como eu estou me dedicando.
Eu me dedico ao outro, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias? Ou vou deixando a vida me levar? Ou tá tudo bem por aqui e a gente vai dando um jeitinho? Não. E além disso, lembrar daquilo que eu prometi, da minha correspondência, e saber que o meu matrimônio é um ato de serviço. Não é para mim ser feliz. É um ato de servir a Deus diante daquilo que Ele me chama. Porque é um chamado de Deus, para Deus. Como é que está? Como é que está a expressão da minha unidade com o outro? Como é que está a minha relação diante do meu abrir à vontade dele, à vida? Afinal de contas, a última pergunta feita ao casal antes do consentimento foi: vocês aceitam os filhos que Deus vos confiar? Não perguntou quantos filhos queriam ter. Nem Deus colocou uma proposta: aceita X filhos? É quanto Ele vos confia. Como está a confiança em Deus? É quanto Ele quer, não o casal. É Ele quem coloca o serviço. E além disso, aceitar com amor, para educar na lei de Cristo e da igreja. Não está pedindo para ser PhD. Não está pedindo para ser um playboyzinho da vida que tem tudo. E tem tudo fácil. Que tem viagem, que tem isso. Que estudou em sei lá que colégio. O exemplo, o que é pedido, o que é exigido dos pais é que levem seu filho à santidade. Não há títulos externos. Como eu vou? Como eu estou lidando? Será que eu me abro à vontade de Deus? Será que eu sei corresponder? E entendo que se Ele me dá este tesouro, Ele me dá os meios para cuidar dele? Ou eu coloco tudo em empecilho? Ou eu não sei me abrir à vontade dele? Porque isso é um fechamento à vida. É necessário que o casal mostre essa unidade e esta fecundidade. Porque aquilo que o casal deve buscar diante da sua missão, diante da sua vocação, é esta expressão de demonstrar a união de Cristo e da igreja. E além disso, a família não é só o casal, mas também a relação para com outros, aqueles a quem Deus concede. Como está? Como está a educação dos filhos? Às vezes, achamos que a educação é do jeito que a gente vê aí fora. Os filhos são os donos da casa. Eu faço tudo que é a vontade do meu filho. Ele pede isso, eu dou isso. Ele pede aquilo, eu dou aquilo. O filho grita, o papai e a mamãe abaixa a cabeça. São babás que não ganham nada. O colégio é o mais caro, mas a catequese só vai quando quer, ou quando tem vontade. Se é assim que está indo, você não é um pai. Você não é mamãe. Porque você não está correspondendo àquilo que Deus colocou para você. E saiba, de antemão, que quem dá as coisas segundo o mundo, recebe o pagamento segundo o mundo. Se é assim que você está criando o seu filho, dando coisas, colocando um monte de quinquilharia, saiba que você vai receber dele desprezo, ignorância. Não vai ser o filho que vai te paparicar no final. Ele vai te colocar no asilo e vai te esquecer lá. Não é assim que devemos corresponder. É mais. O Senhor pede mais. Mas tem uns que acham ainda, dá muito trabalho. Aí vai ser pai de pet. Isso é fechamento à vida. O Senhor não te chamou para ser pai de cachorro, de gato, de periquito, de papagaio ou qualquer outra coisa. O ser humano foi feito para administrar a criação,
não para ser pai dela. É necessário mais. O Senhor te chamou a gerar vida, a dar graça ao Senhor. Vemos isso hoje. O próprio Deus quis se fazer presente numa família. E onde está a generosidade dos pais que se abrem à vontade de Deus? E a quanto Deus quiser, 1, 2, 5, nenhum, 10. É necessário. É necessário, diante da criação dos filhos, chamar a atenção, dedicar tempo. Afinal de contas, os pais têm uma graça especial diante da sua vocação para aquilo, para a educação dos filhos. Ajudar na escola, mas também ensinar a fé. Essa é a missão dos pais. Conhecer, viver. Não é simplesmente ensinar o Pai Nosso e olhe lá. Não, é a correspondência. É a vivência. Este ato. O Senhor nos chama a este a mais. É triste ouvir o pai que fala: não, eu não levo meu filho na igreja não, porque ele não gosta, porque ele está cansado, porque tem isso. É engraçado, né? Quando ele não quer comer, quer ficar brincando, você não manda ele parar e comer? Quando o filho não está a fim de ir para a escola, você não manda ele para a escola? Quando o filho quer torcer para um time, tem pai que inclusive obriga o filho a torcer para o time. É engraçado. Só coloca as coisas humanas. E a vida? E a fé? Isso é o essencial. Os pais foram feitos para gerar a vida nos filhos. Não a vida com minúscula, mas com maiúscula, com a fé. E se não faz isso, a promessa que vocês fizeram, vocês estão descumprindo. E deveria ser uma fila bem grande de confissão. É um exame de consciência que deve ser feito. Onde está? Do mesmo modo, os filhos. Onde está a correspondência? O saber obedecer, o modo de falar, a dedicação aos estudos, em casa, na igreja. Este ato, olhar para o Senhor e ver Ele, que é Deus, obedeceu aos seus pais. Quanto mais nós. Este ato de correspondência à vontade. O mundo, ele nos cerca deste independencialismo. Diante do casamento, aonde tantos vivem como solteirões. Diante do ato de servir, aonde vemos a decadência. O amor trocado pelas brigas, pelas distorções. A fecundidade pela esterilidade de uma vida superficial e sem trabalho, sem empenho. A autoridade diante do descanso, não querendo ter trabalho, ignorando, deixando, sendo desvalorizado. Hoje celebramos a Sagrada Família e vemos justamente o contrário. Pais que se dedicam, filhos que correspondem. É assim que devemos corresponder ao Senhor. Olhar para eles e buscar. Seguir este modelo diante da busca, do seguimento, da vivência. Se voltar para eles, para que eles possam nos conduzir ao caminho da correspondência à vontade de Deus. Por isso, temos esta bela jaculatória. Jesus, Maria e José, nossa família, a vossa é. Recomendemo-nos à Sagrada Família, para que eles nos conduzam a fazer a vontade de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.